Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de Visual Basic. E nessa aula, pessoal, a gente vai aprender a como não repetir um número, né? Então a gente vai continuar ali com o nosso gerador de números aleatórios, só que a gente vai aprender, né, a como eu configurar o meu código para ele não repetir números. É porque da forma que a gente programou aqui, vai acontecer essa situação aqui, ó, dois números 11, tá vendo? E num jogo da Mega Sena, a gente sabe que os números não se repetem dentro de um jogo. Então, a gente vai precisar fazer essa correção para que não haja essa repetição. Vou abrir aqui nosso Visual Basic. Ele está mostrando aqui para a gente o nosso código. Então, a gente tem aqui o nosso código. Se eu só jogar ele para o lado aqui, para a gente poder ver os dois, tanto o nosso Excel quanto o nosso código. Então, eu estou aqui, ó, gerando 6 números, dois jogos com 6 números. Nosso código está aqui. Se você não viu como que a gente construiu esse código, volta nas duas aulas anteriores. Na primeira aula a gente constrói o código. Na segunda aula a gente classifica para ele ficar aqui em ordem crescente. E agora nessa terceira aula a gente vai aprender a como evitar esse tipo de situação aqui, ó, números duplicados. Vou rodar ele aqui para vocês verem que em dado momento ele vai duplicar os números. Ó. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, 10 e 10, tá vendo? Gerou 10 duas vezes. Deixa eu ver se a gente consegue de novo. Lembrando, né, que tem que ser no mesmo jogo. Se for em jogos diferentes, não é duplicado. Ó, 11 e 11. Vamos ver se ele gera mais algum. 50 e 50. Ó. Então, o nosso código, da forma que está, ele está gerando números duplicados. E a gente vai ter que configurar aqui para que ele não faça mais isso. Então, vindo aqui para o nosso código, ó, nós temos aqui a parte que ele gera os números e salva na nossa planilha. O que eu vou fazer? Na hora que ele gerar um número, eu vou pedir para ele comparar se esse número já foi gerado dentro do jogo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um número, por exemplo, ele vai gerar o 19, primeiro número aqui. Ele vai pegar e vai comparar se dentro do meu jogo já tem 19. Ah, mas se for o primeiro número, né, ele vai comparar, mas se é o primeiro número, com certeza ele não vai achar duplicado. Quando ele gerar o segundo, aí ele já vai comparar de novo. Gerou o terceiro, vem e compara com todo mundo, até que ele gera o último número. Então, ele vai gerar um número e vai comparar o meu jogo se já tem aquele número gerado. Para isso, eu vou colocar o nosso código logo aqui debaixo do comando de randomizar, que é o comando que a gente criou para ele poder gerar um número. Então, eu vou querer fazer o quê? Eu quero que ele percorra os meus 6 números. 6, 7, de acordo com a quantidade de números que a gente pediu para gerar. E veja se o número que ele acabou de randomizar, que ele acabou de gerar, já tem dentro do meu jogo. Então, ó, vamos continuar usando a nossa estrutura do for, nosso laço de repetição. Então, ó, for, aí eu vou usar a letra K agora, for igual de 1 até num, que é a quantidade de números que vai ter no nosso jogo. Então, ele vai percorrer nossos números, eu vou botar aqui para fechar ele. E quando ele estiver percorrendo o número, o que ele vai fazer? Gerei o número, agora ele tem que pegar esse número e tem que comparar para a gente. Então, ele vai fazer uma comparação. Então, vou botar aqui, ó, if o quê? O número gerado, o número que ele vai gerar aqui, ó, ele está colocando para a gente nessa variável resultado, porque ele randomiza aqui, ó, e alimenta a variável resultado. Então, eu vou botar aqui, ó, se resultado for igual, a quê? Se resultado for igual ao que está lá na nossa planilha. Então, se resultado for igual, eu vou copiar aqui, ó, só para não precisar digitar tudo de novo.
resultado for igual a planilha jogos, célula linha, que aí vai ser a linha que ele está usando, coluna, né? Aí a coluna aqui vai ser a coluna K, né? Não K a letra da coluna, mas a K o número, né? K mais 1. Então, se for igual, faça, né? Se for igual, ele vai fazer o quê? Se ele encontrou algum número igual ao que ele acabou de gerar, a gente vai ter que gerar um número de novo, né? Porque aquele número já foi usado. Para a gente gerar um número de novo, a gente vai fazer o quê? Né? A gente tem que randomizar novamente. Então, eu posso falar, né, que se for igual, ele vai pegar aqui, ó, a nossa variável i e vou falar que ela vai ser 0 de novo. Para quê? Para ele voltar para o primeiro passo da randomização. Então, vou dizer aqui, ó, que i vai ser igual a 0. Né? E vou fechar aqui o nosso if, ó, end if. Então, ele vai percorrer, gerou um número, ele vai percorrer todos os números gerados e vai verificar se o número que ele acabou de gerar já está dentro do meu jogo. Se tiver, ele faz o quê? Ele fala que a nossa variável que gerou o número vai passar a ser 1 de novo. 0, né? Por que 0? Porque na hora que chegar aqui no next, ela vai voltar a ser, vai passar a ser 1. Né? E vai gerar o randomizar de novo para o primeiro número. Então, ele vai fazer isso. Se não for, se ele percorrer tudo e não encontrar aquele número, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que ir lá e preencher a nossa planilha com o número. Mas ele só vai preencher, né, caso ele não tenha encontrado, né, aquele número que ele acabou de gerar. Né? Só que se eu deixar o código aqui, ó, esse código aqui é o que vai preencher na planilha. Se eu deixar ele assim, ele vai preencher de qualquer jeito, encontrando ou não. Então, agora, eu vou criar uma comparação aqui, né, um if, uma decisão, para falar quando que ele preenche ou não. Então, vou fazer, ó, if o quê? I for diferente de 0. Faça. Né? Então, ele fez o quê? Vou só fechar aqui o nosso if, ó, end if. Então, o que ele está fazendo? Ó? Se o número for duplicado, ele vai falar que i é 0. E se i é 0 e o número está duplicado, ele não vai preencher, porque i for diferente de 0, ele preenche. Se i for igual a 0, ele não preenche. E se ele encontrou duplicado, i vai ser igual a 0, então não é para preencher. Se ele não encontrou duplicado, i vai ser o número que ele tiver do laço que ele tiver, né? 1, 2, 3. Né? E aí sim, como vai ser diferente de 0, ele vai lá e preenche para a gente. Então, ó, comando bem tranquilo, vou comentar ele aqui, ó. Então, vou botar aqui, compara duplicados ou verifica duplicados. Para a gente saber que esse comando aqui vai verificar se está duplicado ou não. E agora a gente tem que fazer o quê? Agora a gente tem que rodar para ver se está funcionando. Né? Então, coloquei aqui para a gente ver os números, ó, e vamos rodar o nosso comando. Lembrando, pessoal, sempre de salvar. Né? Vem aqui e salva antes de mandar rodar, para não acontecer de entrar num looping eterno ali, ou com alguma linha de comando que de repente tem algum problema e o Excel ele encerrar porque ele entrou num looping infinito. Então, o meu já está salvo, vou vir aqui, ó, vou executar. Ó, gerou os números, não tem nenhum duplicado. Vamos gerar de novo. Ó, não tem duplicado. Vamos gerar aqui mais algumas vezes, ó, e vamos dar uma comparada, verificar se ele duplicou algum, ó. Tá vendo? Ó, não tem nenhum duplicado. Olha só, tá gerando sempre números aleatórios e ele não está duplicando para a gente. Lembrando, ó, que eu tenho 248, mas está um em cada jogo. Né? Não pode ter duplicado no mesmo jogo. Em jogos diferentes pode ter o mesmo número. Então, ó, gerei de novo, ó. Ele está gerando os números para a gente e ele não está duplicando mais
os números, tá vendo? Então, a gente acabou de aprender aqui a gerar, né, criar um código para ele poder verificar se aquele número que a gente acabou de gerar já está dentro ali dos nossos números sorteados. Né? O que vocês acharam da aula, pessoal? Tem outras formas de fazer isso? Tem. Né? Existem códigos maiores, códigos menores de fazer essa mesma comparação. Esse aqui foi um que eu achei que ficou bem enxuto, tá vendo? Né? A comparação mesmo, ela tem aqui, né, botar aqui 5 linhas, né, e depois a gente vai criar mais 2 linhas aqui só para a gente comparar, né, falar se ele vai preencher ou não a nossa planilha. Né? Então, deixe aí no comentário o que vocês acharam, né? Gostaram do código, né? Gostou aí das nossas aulas de como gerar números da Mega Sena, o que vocês acharam? Peço que deixem o seu like, né? Deixem aí no comentário o que vocês acharam da aula. E se vocês quiserem aprender alguma outra coisa, né, deixem no comentário também. Conforme eu conseguir, eu vou lá gerando os vídeos para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Não esqueçam do like e até a próxima.